Olá, tudo bem, pessoal? Oi, prazer ter vocês aqui mais uma vez numa nova aula, num novo tema da nossa vida, muito legal. Deixa seu like, se inscreve no canal, é, e que bacana. Nosso tema de hoje, ele tangencia história e filosofia, até porque essas duas coisas elas caminham juntas, né? A história, ela anda junto com a filosofia e a filosofia anda junto com a história. E na linha do tempo, onde a gente parou com relação à filosofia? Na última vez que estivemos juntos, nós paramos naquele estudo sobre o fim da Idade Média e o fim da filosofia medieval. Nós vimos o São Tomás de Aquino, nós vimos a escolástica e aquela ideia de que a razão ela não precisa da fé para aprender as coisas. Lembra? Santo Agostinho dizia: a fé é a fonte do conhecimento. São Tomás de Aquino dizia: a fé é a razão, são fontes do conhecimento. Esse período da escolástica, ele também ficou conhecido como renascimento cultural. Lógico que para alguma coisa renascer, é necessário que ela tenha morrido. Quem morreu? Quem morreu? Morreu aquela cultura greco-romana, dos grandes nomes da filosofia, né? O Platão, o Aristóteles, o Sócrates. Os grandes nomes da filosofia tinham sido abandonados durante o período do feudalismo. Aquele período que vai do século não só o feudalismo, tá? A Idade Média, do século V até o século XII, mais ou menos. Os grandes nomes do pensamento grego e do pensamento romano, eles vão embora. Mas, no século XII, começa a ter o processo do renascimento. E a gente já deu uma olhadinha nisso. Nós percebemos que as obras de arte, elas se intensificam. A gente tem aquele quadro maravilhoso do Michelangelo, que é o dedo de Deus encostando no dedo do homem, a criação de Adão, quadro presente na Capela Sistina. E nesse momento de retorno aos originais, de retorno ao que era da Grécia, ao que era de Roma, surge também um retorno ao texto bíblico na sua língua original. A Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em latim. A Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Interessante. Na Idade Média, usava-se a Bíblia em latim, a chamada versão Vulgata. Bacana. E aí, agora que existe essa cultura do Renascimento, há um retorno ao texto bíblico original. E nesse momento de retorno ao texto bíblico original, terá início o episódio que é o tema da nossa aula, a Reforma Protestante. Ah, mas João, nós não vamos estudar isso em história? Sim, sim, vocês vão estudar isso em história. Já estudaram até. Só que em filosofia, o que para nós é muito interessante é a mudança de intelecto, a mudança de mente que a reforma protestante traz para a gente. Em poucas palavras, o que foi a reforma protestante? Vou colocar aqui, pronto. É um movimento de caráter religioso e político, não podemos pensar de forma diferente, tá? Não é só religioso e não é só político. Ele é um movimento de caráter religioso e político. Em alguns momentos terá também características econômicas. E esse movimento, ele rompe com a unidade da Igreja Católica. Durante a Idade Média, você tem que se lembrar, a Igreja Católica era a grande senhora feudal, dona das consciências. Você nascia na igreja através do batismo, casava na igreja, morria na igreja. E a igreja estava presente em todas as fases da vida. Ela definia certo e errado, e o Papa tinha muito mais autoridade do que os reis e do que os nobres. Até que vem a Reforma Protestante.
Nesse movimento da reforma, a igreja perde bastante do seu poderio, do seu império. E aquele controle da igreja torna-se bambo, fica enfraquecido e começam a despontar outros elementos que a igreja abafava. Ah, que interessante. Vamos por partes. Bom, por que que, por que que a reforma protestante aconteceu? Isso é bem fácil. A reforma acontece porque a Igreja Católica daquela época estava num cenário de decadência. Não decadência em relação à riqueza, era uma igreja rica, bem rica, mas decadência no âmbito moral e espiritual. As pessoas elas olhavam para os padres e os padres muitas vezes tinham filhos fora do casamento, os padres roubavam o dízimo, a igreja vivia no luxo, no sucesso, enquanto a população era pobre e carente. O Papa muitas vezes se envolvia mais com política do que com religião. Além disso, a igreja pouco a pouco vai se afastando da população comum. Numa época de peste negra, pandemia, guerra, as pessoas achavam que o fim do mundo seria amanhã, seria no próximo dia. Nessa época tensa, a igreja está longe, longe da sua população. E além disso, a igreja ela vai vender perdão e salvação através do episódio da venda das indulgências. Você conhece esse episódio da história. Vendia-se cartas de perdão, você podia comprar um lugarzinho no céu, salvar alguém do purgatório. A pessoa estava morta no purgatório. Você poderia jogar uma moedinha e ela teria sua alma livre. A igreja vendia salvação. E o que é mais confuso é que a igreja ela não sabia muito bem no que crer. Haviam duas linhas teológicas, duas linhas de pensamento na igreja. A do Santo Agostinho e a do São Tomás de Aquino, que a gente vai chamar de agostinianismo e de tomismo. Interessante. A teologia do Agostinho acredita que o homem, lembra, precisa da fé e da graça. Que o homem precisa de Deus para tudo. A teologia do São Tomás acredita no oposto. Acredita que o homem tem a capacidade de se salvar. Acredita que o homem não precisa da graça para todas as coisas. Alguns padres eram da linha do Agostinho. Alguns padres eram da linha do São Tomás de Aquino. E aí vem o grande problema. Porque imagine você, católico, você olha e fala: Ué, quem está certo? Tomás ou Agostinho? Esse é o contexto da igreja. Muita corrupção, muito luxo, ostentação, é, divisão teológica e longe da população comum. Neste contexto de igreja, vão surgir novos movimentos que tentam preencher esse vazio da fé do católico, essa sensação de abandono em relação a Deus. Surge a reforma protestante. Isso que você está vendo parece a luva do Thanos? Não é a luva do Thanos. É a luva de Santa Teresa d'Ávila. É uma relíquia. O pessoal pagava para beijar, achando que seria curado, né? Bom, ao longo da história, houveram vários pensadores que tentaram, de um jeito ou de outro, reformar e transformar o catolicismo. Nós tivemos John Wycliffe, John Hus, Savonarola. Todos esses têm o que em comum? Em comum, eles têm a ideia de que a igreja precisa ser transformada. John Wycliffe criticava as indulgências. John Hus criticava o papel político do Papa. E o Savonarola criticava o luxo da igreja. Os três defendem uma reforma. Os três são perseguidos. John Wycliffe é queimado.
John Hus, queimado. Savonarola perde muitos dos seus bens e dos seus títulos. Até que nós temos esse moço, o tal do Martinho Lutero, que era da região da Alemanha. A Alemanha não existia ainda. A Alemanha, nessa época, ela eram vários pequenos reinozinhos. É o Sacro Império Romano Germânico. E o Martinho Lutero era alemão, entre aspas, né, dessa região, filho de um cara não muito rico, tinha uma condição de vida mediana, mas conseguiu estudar numa escola boa e se formou advogado. Olha que legal! Martinho Lutero tornou-se advogado. E um dia, o Martinho Lutero estava voltando de uma cidade, indo visitar o seu pai, e uma tempestade o pega no meio do caminho. Raios, trovões, uma coisa feia. Um raio cai do lado do Lutero e ele entra em desespero, começa a gritar, chorar e fala: Santa Ana, que era a santa padroeira dele. Santa Ana, me salva e eu viro monge. E Santa Ana salvou o Martinho Lutero e ele tinha que cumprir a promessa. Ele virou monge. Como monge, Lutero ele se destaca. Lutero estuda, lê, escreve, ele é muito bom. Até que o Lutero vai visitar Roma. E quando Lutero vai visitar Roma, ele fica indignado. Ele fala assim: gente, que lugar vergonhoso. Aquele lugar é péssimo, péssimo, péssimo. Vende-se a salvação, vende-se a indulgência, o perdão dos pecados. E o Martinho Lutero volta de Roma decepcionado. Decepcionado, volta para a Alemanha. E Roma vai atrás de Lutero. O Papa mandou o Martinho Lutero, mandou um, um religioso, Tetzel, mandou esse Tetzel cobrar indulgências lá dos alemães. Mandou lá, beleza. O Lutero ficou indignado com a presença deste clérigo, deste religioso, cobrando dos alemães uma coisa que o Lutero sabia que não era verdade. O Lutero era professor de Bíblia. Ele lia a Bíblia em grego, ele estudou bastante a Bíblia, e ele lê um versículo que está lá em Romanos, no capítulo 1. Romanos diz assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Oh, não é pelo dinheiro. Quando aquele monge chega para vender as indulgências, o Martinho Lutero vai no Facebook da época fazer um textão. Ele vai na porta da igreja de Wittenberg, numa época que a igreja é o centro da vida. Lutero foi na porta da igreja e grampeou, colou, pregou as 95 teses. 95 frases que criticam o Papa e a Igreja Católica. Eu quero ler algumas com vocês. Aqui. Olha o que o Lutero diz. Erram os pregadores de indulgência que afirmam que uma pessoa é absolvida pelas indulgências do Papa. Pregam doutrina humana. Os que dizem que, tão logo cai a moeda na caixa, a alma sai voando do purgatório para o céu. Serão condenados, junto com todos os mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da indulgência. O Lutero ele critica esse modelo e o Papa fica muito bravo. Na época do Lutero, tinham inventado a imprensa. Bem ruim, mas era mais fácil você imprimir documentos. E aí, ele enviou essas teses para a Europa inteira. O Papa chama o Lutero e fala: Ô Lutero, olha o que você escreveu, cara. Você tá louco? Você tá doido? E o Lutero fala: Eu não tô louco e eu não tô doido. Eu acredito nisso. Então convoca-se uma reunião para saber se o Lutero está certo ou errado, para ver se o Lutero
Ele não estava chapado na hora que ele escreveu tudo isso. Essa reunião fica conhecida como Dieta de Worms. Dieta não tem nada a ver com peso. Dieta é uma reunião, um julgamento. E é feito o julgamento, colocam todos os livros do Lutero lá na frente dele e falam assim: Lutero, o que você escreveu aqui critica o Papa e vai contra a igreja? Lutero, você continua a crer no que escreveu ou você abre mão e assume que estava errado? O julgamento lotado de gente. Muita gente para ver o que o Lutero ia falar. E o que o Lutero diz? Ele diz assim: minha consciência está cativa, presa à palavra de Deus. E a menos que vocês me provem que eu estou errado, então eu não vou abrir mão do que eu escrevi, porque não é saudável nem seguro ir contra a própria consciência. Assim me ponho, que Deus me guarde. Amém. O que o Lutero falou? Eu não vou abrir mão disso aqui, não. Eu acredito nisso. Nesse momento, o que normalmente acontecia? Normalmente, o cara era mandado para a fogueira, era condenado. Terrível. Mas os príncipes da Alemanha, lembra que a Alemanha eram vários reinos? Os príncipes da Alemanha vêm em defesa do Lutero. E eles protegem o Lutero. Inclusive escondem o monge no castelo deles. Por que os príncipes fazem isso? Porque se o Lutero conseguiu peitar o Papa, fazer frente ao catolicismo da época, então o Lutero consegue diminuir a autoridade do Papa na Alemanha. Quem você acha que quer ocupar este lugar que ficará vazio? Antes de Lutero, o Papa reina sobre a Alemanha. Depois de Lutero, o poder do Papa foi desafiado. Quem quer ocupar? Os príncipes. A ideia deles é defender o Lutero para diminuir a influência papal no território germânico e assim eles têm o seu poder elevado. Por isso que a reforma protestante não é apenas um movimento religioso, é também um movimento político. E aí o Lutero está ali, defendido pelos príncipes e não vai para a fogueira. No que Lutero acredita? Lutero acredita que a salvação é individual. Individual. Quem é salvo de forma específica. O fato de que eu sou salvo não torna meu filho salvo. Eu sou responsável pela minha salvação, meu filho é responsável pela salvação dele. Todo homem é responsável por si. Não era assim no catolicismo medieval. Eu poderia pagar a salvação de algum parente meu que estava no purgatório. A salvação era entendida como uma coisa coletiva. Agora, para o Lutero, o único responsável pela sua salvação é você. É o indivíduo. Não que não precise de igreja, nem nada disso. Não, para o Lutero precisa. Mas no final, quem responde pela sua vida é o próprio indivíduo. Isso é uma novidade. Antes do Lutero, o que se pensa é essa salvação coletiva e essa ideia de indivíduo não é muito forte, não é muito firme. Como assim o indivíduo? Não existe o João, a Rebeca, existe o povo, o todo. Agora, olha o que o Lutero disse. A minha consciência, eu estou crendo nisso. Lutero está basicamente dizendo que ele, como indivíduo, tem autonomia. Essa ideia de que o indivíduo existe, ela vem da onde? Em grande parte da reforma protestante. O Lutero acredita na salvação pela fé e pela graça através de Jesus Cristo. Ele acredita nisso e acredita na predestinação, que o homem é escolhido por Deus.
meio como o Santo Agostinho acreditava. Ok, ok. Resumindo tudo que eu estou falando, a partir de agora, na história, qual poder ficará questionado? O poder do Papa. Quem perde a autoridade? O Papa. Quem passa a ter autoridade? Os reis e o indivíduo. A partir do Lutero, a filosofia sofrerá uma enorme transformação. Opa, travou um pouquinho aqui. Aí, acho que agora foi. Pronto, pronto. É que travou aqui. A partir do Lutero, pronto, agora foi. A partir do Lutero, a filosofia sofrerá uma enorme transformação. Ela vai começar a se ocupar bastante do que é político. Lembra? Os. A bateria, entende? Ah, é a bateria que está acabando. Os reis e os príncipes defenderam Lutero para diminuir o poder do Papa. A política se torna algo importante. E o indivíduo passa a ser uma realidade frente ao coletivo. Enfim, no próximo vídeo a gente vai comentar um pouquinho das ideias do Lutero e do Calvino. Pessoal, um prazer enorme ter você aqui nessa aula. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha suas perguntas para fazer na live. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Até mais!